Olá, boa noite. Mais um vídeo, segunda parte. Hoje, lembrando aí que é dia 3 de março de 2023. Agora são 22 horas e 53 minutos. A hora que eu estou começando a fazer o vídeo, né? Mas vai ser um vídeo relativamente curto. Mas vamos falar aqui da graça, né? Da graça do Senhor Jesus, né? Dos tempos que nós estamos vivendo. Os tempos muito difíceis, né? Muito difícil, é o fim. Nós estamos vivendo verdadeiramente os últimos tempos, né? Os últimos dias, né? Do povo de Deus, né? Os dias da tribulação mesmo, da guerra. Pode que seja o princípio das dores, né? Ou o tempo mesmo da tribulação. Nós estamos vivendo um tempo muito difícil e essas dificuldades, elas estão em todas as partes. Está dentro das casas, né? Está nas vizinhanças, está no trabalho, está dentro da casa de Deus, está em todo lugar nós estamos vivendo tempos de aflição, né? Onde o inimigo ele se apresenta, né? De diversas formas, né? Como é que Deus se apresenta na nossa vida? Deus, o Senhor Jesus, ele falava assim: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Né? Então Jesus, ele se apresentou na vida das pessoas pelo amor, né? Às vezes havia uma correção, alguma palavra, que nem naquela palavra que até Pedro chegou e falou: Senhor, tu está sendo duro, né? Com o povo. Jesus até repreendeu Pedro, falou: se tu quer ir junto com eles, né? Pedro falou que eles iam embora. Né? Então havia uma correção, havia uma palavra um pouco dura, né? Um ensinamento ali. Mas Jesus, ele sempre é, trazia consigo a essência dele, a essência de Deus, né? Que é o perdão, a misericórdia na vida das pessoas. Então Deus sempre vai vir dessa forma, né? Sempre vai vir dessa forma. Hoje não se faz mais, vamos supor, se uma pessoa não, todas as pessoas hoje precisam de correção. Eu e todos nós precisamos de correção, né? Você pode pregar isso dentro da igreja, correção? Pode. Mas hoje há necessidade de tomar alguns cuidados com correção dentro da igreja, né? Porque existem pessoas que estão dentro da igreja que já estão marcadas, e aquilo ali vai trazer mais consequências ruins na vida daquela pessoa do que algo bom, né? Então, às vezes uma correção é sempre bom ter, mas você pegar e ficar ali, né? E não vai trazer resultado. No mais também, eu vi hoje uma pregação, né? A respeito de uma parte, não lembro qual é o livro, mas se eu não me engano é no livro dos Reis. Se eu não me engano está no livro dos Reis, né? Deus, ele houve não, no livro dos Reis não, perdoa, estou confundindo com outra palavra. Foi Pedro, foi Jesus, né? Quando quis dispensar aquela multidão e, e porque já estava ficando tarde e aquelas pessoas precisam dispensa para que eles possam ir para algum lugar e comprar comida para si. Primeiro, que nem na pregação dizia que aquelas pessoas lá tinham dinheiro, e qual o lugar que ia conseguir dar pão para uma multidão, mesmo comprando. Então Jesus ali, ele tinha que fazer alguma coisa, né? E ele fez um milagre, né? Operou com um milagre, né? Então, muitas vezes na vida das pessoas, não é a correção, é você agir, né? Você tem um irmão ali, uma irmã, alguém que está numa situação de risco, né, espiritual, e você tem que ir lá para poder conduzir a vida daquela pessoa com franqueza e verdade, e não com hipóteses, né? Não com hipóteses. Chegar lá, se realmente existe, você vai chegar lá com franqueza e verdade e tentar auxiliar aquela pessoa. Hoje funcionam as coisas dessa forma.
vamos auxiliar aqui, vamos trazer para cá, vamos, né? O que você pega hoje? Um filho está nas drogas, está em más companhias, não vou nem dizer droga, está em más companhia, né? Que sai da escola, vai ficar com as más companhias ali. O que o pai hoje faz? O pai, não, pá, eu vou levar ele para fazer um curso, eu vou levar ele para fazer um esporte, eu vou tirar ele do meio da má companhia. É assim que funciona, né? O pai está praticando ali a caridade com o filho, né? Tá usando de sabedoria para trazer o filho para uma situação, é, tirar o filho de uma situação de vulnerabilidade, de risco, né? E Deus faz da mesma forma, né? Deus, né? Quando Jesus chega na vida de alguém, ele não chega, né, para ficar lá chicoteando e jogando sal. Pá, ó, pá, joga sal. Não, não. Jesus não faz uma coisa dessa não, né? Então, o relacionamento hoje, os combates, as nossas guerras estão em todas as partes, inclusive dentro do meio do povo de Deus, né? E tudo isso hoje para trazer enfraquecimento, né? Para trazer um enfraquecimento nas pessoas. O inimigo, ele se usa dessa forma. Ele faz um pastor, né, um bispo, um padre, um cooperador, um ancião, enfim, né, os ministérios das igrejas, né, ao invés de cumprir o papel de ministério, de homem, de pastor, né, de pastor, né, fazem o papel do acusador, o papel do inimigo, né? Isso tem ocorrido muito, né? Ocorrido muito dentro das igrejas. Mas tudo isso demonstra, né, que nós estamos no fim dos tempos. Nós estamos no fim. E no fim essas coisas iriam acontecer. As pessoas não estão preocupadas com o bem-estar, com a saúde, né, com a salvação de ninguém. Ninguém quer saber de nada disso. A verdade é nua e crua, né? Tudo isso é por interesses. Tudo isso é para poder demonstrar poder, demonstrar domínio, demonstrar, enfim, né? É no sentido de interesses próprios, de interesses de grupos, né? E ninguém está interessado em alma, porque quando está interessado em alma, age como Jesus agiu, né? Então, nós de fato chegamos numa condição ou numa situação de extrema dificuldade no mundo, uma situação de calamidade das relações, calamidade dos sentimentos, né? Então, é muito preocupante tudo isso. Eu vejo isso tudo como muito preocupante, né, o que nós estamos vivendo. Porque lá atrás, quando antes de Jesus via a terra, o homem vivia debaixo da lei, né? Ele vivia debaixo da lei. E a lei não consertou ninguém, não deu jeito em ninguém, né? Aí veio Jesus, né? As pessoas falam assim, nós pregamos aqui o Evangelho de Jesus Cristo. Eu discordo em partes. O Evangelho não é de Jesus Cristo. Alguma coisa ali é dele, algumas coisas de outros homens. São os homens iguais os que tinha antes, os fariseus de antes, né? São os homens da lei, os homens das doutrinas, os homens, eles vieram para pregar as mesmas coisas que outrora, antes de Jesus Cristo se pregava, se fazia, né? O homem vivia debaixo do jugo, né? E aí veio Paulo, veio alguns, né, para fazer a mesma coisa, continuou com a mesma coisa. O que Jesus veio fazer, que é com exemplos, com ações, atitudes, né, e sentimentos. O que Jesus veio fazer, que é conduzir o pecador, tirar o pecador de uma situação de trevas, de pecado, né, e com amor, né, com abraço, com um aperto de mão, com segura aqui a minha mão, meu irmão, né,
com esses tipos de ações. Olha, toma aqui, né? Aquela parábola mesmo do bom samaritano, né? Toma aqui, olha, esse é meu, ó, faça por ele que eu te pago, né? Essas atitudes, né? Não foi pregoada, né? Se a gente for ver bem nas igrejas, não existe isso nas igrejas, né? Hoje nós continuamos debaixo do jugo, né? Então ninguém aprendeu, porque quando você pode observar que todo aquele que o amor, que alcançou o amor de alguém, na verdade o amor de Deus, porque o amor ele provém de Deus, né? E Deus se usa de vasos, de pessoas, né? Para levar o amor às pessoas. Então, quando alguém é beneficiado com amor, você pode ver que aquele benefício ele é, ele traz uma virtude, ele traz uma nova condição, uma renovação na vida daquela pessoa que recebeu o amor. Tempo atrás, tem bastante tempo, alguns anos atrás, eu estava descendo uma passarela, eu e um rapaz assim do lado, eu não conhecia o rapaz, estava descendo, um senhor, assim, um senhor não, um rapaz mais ou menos da minha idade mesmo, né, ou um pouco mais, não sei. E eu achei assim uma chave, um chaveiro assim, no chão, ele viu, achou também, eu fui lá, peguei, aí ele falou assim, pega, ó, põe aqui, né, põe aqui, ele colocou assim em cima da muretinha, né, e ele falou assim, um dia, aí ele colocou lá e falou assim, um dia, aconteceu isso comigo, alguém foi lá e colocou em cima da muretinha para todos verem, e eu achei, eu voltei e achei a minha chave, ou seja, alguém fez um bem para ele, de uma forma diferente ali, né? Mas ele nunca mais esqueceu. E ele foi lá e retribuiu aquele mesmo bem. E quantas pessoas que eu mesmo já conversei, qualquer um, talvez um de nós aqui que está vendo esse vídeo, já viu, já sentiu isso também, já escutou, né? De alguém que foi beneficiado, que recebeu um prato de comida e a partir daquele dia, quando teve condições, começou a oferecer prato de comida também para outras pessoas, né? Porque aquele que recebe o bem, ele pratica o mesmo bem que ele recebeu. Ele pratica o mesmo bem, né? Quem recebe o bem, ele faz o bem. Agora, quando você é colocado sob o jugo de lei, de mandamento, de humanos, né? Não é uma coisa que vem de dentro de você, não é um sentimento. Você pode até andar, né? Mas de uma forma facciosa, porque você está andando, você está fazendo aquilo, mas o teu sentimento não acompanha. Se você puder falar não, você fala não, porque você só está fazendo porque é uma regra, porque apenas é uma regra. Você passa, alguns, né? Algumas pessoas, por exemplo, passa ali no pedágio, né? Só vai pagar porque é uma regra. Mas às vezes o coração está chateado. Fala assim, eu já pago tanto imposto, né? Tem gente que gosta de pagar pedágio, né? Mas estou falando algumas pessoas. Eu já pago tanto imposto, eu ainda tenho que pagar isso. Se pudesse, não pagava. Se falasse passa direto, ele passa direto, ainda passa 200 por hora, né? Então, porque é uma regra, não é um sentimento, né? Porque quando a pessoa faz alguma coisa de sentimento, né? E o sentimento, ele é ensinado, ele é compartilhado, né? Você compartilha um sentimento que foi compartilhado com você. Aquilo que você recebeu, você entrega de volta para alguém, né? Ou para muitos. Você entrega a sua vida inteirinha de volta. Então, por conta disso tudo que nós estamos vendo, isso caracteriza, isso demonstra, né? Que a vinda de Jesus Cristo está bem próxima, né? Onde os homens aí, os homens, né? É até triste, eu vejo triste, eu falo isso daqui, alguém pode querer achar que eu estou errado em falar, mas eu falo, porque eu tenho visto a ação do inimigo, né? Dentro das igrejas. Eu tenho visto a ação do inimigo dentro das igrejas. As pessoas, quando é que eu sei que Deus está dentro da igreja? Quando ali nasce amor, quando ali prega amor, quando ali há Deus, há amor, há perdão, há
piedade, a caridade, a fraternidade. É Deus que está lá. É Deus que está lá. Quando há essas virtudes lá, Deus está lá. Né? Quando o homem, ele está ali e o assunto dele é só lei, é ele que está lá, o homem. E quando esse homem usa essa lei para ferir, né, para separar, para bater, né, para trazer algum transtorno na vida de alguém, é o diabo que está lá. Né? Então, eu tenho visto essas coisas. Né? Eu tenho visto e eu acredito que tem muitas pessoas vendo essas mesmas coisas. E por conta disso também, um assunto que eu venho falando, tem sido falando muito isso nas redes sociais, na internet, muito se fala a respeito disso, né? A respeito do esvaziamento das igrejas, né? Que muitos arrumam desculpa para tudo, né? Fica, é porque isso, é porque aquilo outro, é aquilo outro e aquilo outro. Mas a verdade é uma só. O esvaziamento das igrejas, né? É só um motivo: a falta de amor, né? A falta da condução de Deus, né? No geral, nos cultos. Nem sempre é Deus que manifesta. Né? Quando é Deus que manifesta, o fruto ele é bom. Tem dia que você está Olha, eu não tenho linguagem, assim, Deus me dá alguma linguagem, alguma coisa de vez em quando, fala alguma coisa, né? Que já descobri até o significado disso, né? Mas eu não tenho a linguagem, tenho até, já falei alguma coisa a respeito da linguagem, né? Espiritual, né? E, mas tem culto que você está ali, né? Naquele culto e de repente há uma manifestação. Há uma manifestação e é diferente. Né? Se você ficar na comunhão, você vê, opa, tem alguma coisa, é espiritual. Mas tem culto que você vê que aquilo ali é barulho. É barulho puro, não é, né? Então, nesses cultos espirituais, você pode ver quando Deus está operando, quando é Deus que visita a igreja, há um barulho diferente, há um som, um movimento, né? Que você escuta e sente que é diferente. E nisso tem a linguagem. Você vê que a linguagem é diferente. É diferente a linguagem, né? Mas é porque Deus passeou na igreja, é porque a presença de Deus estava ali, né? E quando normalmente nesses cultos, você pode ver que ninguém saiu dali combatido, que ninguém saiu dali ferido, que ninguém saiu dali, né, colocado de lado, né? Deus estava ali, houve uma comunhão ali, Deus operou, Deus passeou no meio do seu povo. Mas isso são coisas raras que estão acontecendo. No geral, você está vendo um homem que chega lá com as coisas prontas. Né? Eu vou falar contra aquele ali, eu vou falar contra aquele outro, eu vou, né? Por quê? Porque às vezes aquele ali, por exemplo, aquele ali está fazendo vídeo no YouTube, eu vou lá falar, não, aquele ali falou da igreja, aquele ali falou do ministério, aquele vou lá falar, né? Foi Deus que mandou falar? Não, não foi Deus que mandou falar, né? Porque o homem que fala, por exemplo, se eu chegar e fizer alguma coisa que Deus não está aprovando, sente na hora de Deus, é na hora, né? Na hora você sente. E Deus não é de confusão, né? Deus, hoje também eu estava até vendo uma coisa a respeito do Espírito Santo. O Espírito Santo é uma coisa que eu sempre acreditei, sempre nós temos livre-arbítrio. O livre-arbítrio, a minha comunicação com Deus, ela é ímpar. Não há comunicação com Deus igual a minha e não há comunicação igual de uma determinada pessoa com Deus igual também. A nossa comunicação com Deus, ela é ímpar. Cada um tem o seu jeito de se comunicar com Deus. E Deus respeita os nossos limites, as nossas
Por exemplo, eu posso falar, Senhor, olha, eu quero escutar a tua palavra, mas eu sou uma pessoa que já pedi e peço isso para Deus e Deus tem feito assim comigo. Senhor, eu não como a palavra de determinadas pessoas. Por isso, por isso, por isso. E Deus respeita isso. Deus respeita. Porque Deus ele não quer eu confundido. Ele não quer ele falar comigo num lugar onde eu não vou estar em comunhão. Ele quer que eu esteja em comunhão para que ele fale comigo. Então eu vou, né? Quando eu quero buscar de Deus uma palavra, eu vou lá em outros lugares. Senhor, hoje fico na comunhão, Senhor, hoje eu vim buscar uma palavra aqui, né? E aí Deus fala comigo com liberdade. É uma imposição, é uma particularidade. É uma particularidade, né? Tem gente que, por exemplo, que acorda de manhã e pode estar caindo no mundo. Deixa eu escovar o dente primeiro, depois você fala. Deixa eu tomar um café, depois você fala. Por quê? Porque aquela pessoa não consegue dirimir, ela não consegue resolver nenhum problema antes de levantar, escovar o dente, tomar um café ou outras coisas, né? Então, é uma particularidade daquela pessoa, né? Então, Deus ele conhece as nossas limitações, os nossos questionamentos. O Espírito Santo ele conhece e ele respeita o homem, a mulher, ele respeita, né? Então, há situações que Deus ele se agrada até. Eu acredito que Deus se agrada, né? Porque você fala assim, eu não quero comer da boca daquele irmão, Senhor, né? O Senhor respeita isso, né? E o Senhor avalia tudo isso também. Por que ele não quer comer da boca daquele lá, né? A gente acha que Deus não vê, né? E talvez ele vai ver se em mim há uma arrogância dentro de mim, se há uma falta de humildade, se há alguma coisa. Deus sabe, ele conhece cada um de nós, né? Ele sabe o porquê que nós estamos fazendo aquilo. E se for algo injusto, com certeza ele vai cobrar de nós. Por que você não vai comer da boca daquele irmão? Por que você não vai comer da boca daquele outro lá? Por que você não aceita nada daquele ali, né? Se nós estivermos agindo injustamente, pode esperar que Deus ele vai falar, né? A partir do momento que ele falar, que Deus nos chamar, né, para nos inquirir a respeito daquela situação que Deus viu que é errada, ele vai nos inquirir aquilo ali. E a partir daí ele vai nos corrigir também. Ele vai nos corrigir, olha, tá assim, 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 assim. Aí a partir daí vira desobediência. Se a partir daí nós continuarmos com aquilo ali, é desobediência. Agora também tem um outro lado. Por quê? E se Deus viu que é justo o pedido, né? Senhor, aquele ali, ele se usa disso, isso. E se Deus está vendo, né? E se Deus está vendo, né? Então o Senhor vê tudo. O Senhor não vê um lado só. Ele vê tudo, né? Ah, mas aquele ali é homem de Deus. Acabou esse assunto de homem de Deus. Hoje nós somos um cidadão que, se Deus não tiver misericórdia, nós estávamos tudo no inferno. Nós tudo estava tudo no inferno. Cooperador, ancião, bispo, padre, papa, enfim, pastor, estava tudo no inferno se Deus não tivesse misericórdia de nós, né? O negócio de que é homem de Deus acabou. Nós estamos contaminados, né? Nós estamos contaminados, né? Se não tomarmos cuidado, que nem eu estou dizendo aqui, estou falando algumas coisas aqui, Deus sabe se eu estou falando certo, se eu estou praticando a injustiça, ou se é justo o que eu estou falando. Deus sabe, né? Mas no geral tem muitos homens subindo no púlpito, né, para ferir o povo de Deus. Tem gente subindo no púlpito para humilhar as pessoas, né? Tem gente subindo no púlpito porque é covarde, né? Tem gente que vê lá o irmão lá numa situação, os ministérios, viu?
situação difícil, né? Ó, chegou notícia aqui disso, 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 disso. Rapaz, a primeira decisão que um homem de Deus ele tem que fazer é sentar do lado do irmão ou da irmã. Vem cá, vamos conversar. Vamos com amor, né? É tentar trazer, né, aquelas primeiras coisas, elucidar através da boca do outro, né? Claro que a pessoa pode estar mentindo também, né? A pessoa pode mentir, mas aí Deus dá, né? O discernimento, né? Para o homem de Deus, para que do ministério, né? Para que ele possa saber se aquelas palavras são verdadeiras ou são falsas, né? Deus dá a condição, né? E se há algum problema, qual é o do ministério? Ajuda a resolver, ajuda a trazer luz porque tá ruim, que tá em treva. É esse o caminho do ministério, né? Mas esses homens não fazem essas coisas, né? Esses homens hoje, com exceções, porque tem muitos irmãos e irmãs aí, eu mesmo conheço, filho de uma irmã, nossa, minha irmã da congregação, né? É pastor, e conheço, já vi outros também, não conheço muito de perto, mas isso eu já conheço, né? Que é pastor, meu amigo. Ele deve ter lá os erros dele, as falhas dele, porque como eu mesmo disse, hoje difícil, né? Muito difícil, nós estamos vivendo um tempo muito difícil, um tempo do pecado, as falhas. Se a gente andar aqui é perigoso entopicar dentro de casa, entopica, entendeu? Então, mas você vê cuidando das ovelhas, entendeu? Viaja, vai longe para resolver problema das ovelhas, do povo de Deus, né? Tira do seu para dar para os outros lá. É a igreja desse tamanho. Não tem faturamento não, viu? Tem não. Mas é homem de Deus, com todas as falhas dele que ele deve ter. Eu não sei, não conheço, mas eu imagino que deve ter, né? Porque as pessoas, se não tiver, glória a Deus, né? Mas imagino que deve ter suas falhas, seus erros, mas está lá fazendo, está praticando o verdadeiro trabalho de um homem de Deus, de um pastor, né? E não adianta falar assim, que nem a congregação, não, nós não temos pastor, né? Tipo, negligenciando, né? Se omitindo o, o título ali para não fazer, que isso? Que isso? Quando Pedro, Jesus falou com Pedro, Jesus falou assim, pastoreia as minhas ovelhas, né? Então é cuidar mesmo, é para ser pastor das ovelhas, né? A igreja pode até não ter o título, né? Não querer, mas não deixa de ser, tem que ser. Então, esse tipo de conduta não tem dentro da igreja. Tenta aborrecer, tenta trazer um sentimento para a pessoa sair, né? Quantos não saíram da casa de Deus? Só Deus sabe onde está. E Deus vai pedir conta de muitos, né? Vai pedir conta, né? Tem muitos aí, homens de ministério, que estão achando que a passaporte já está carimbado, entendeu? Pode até estar carimbado, mas chega lá, tem a imigração, tem hora que chega lá, pode mandar de volta, entendeu? Então, tem muita gente aí que já não está mais dentro das igrejas, né? E eles ficam ali, tentando derrubar. Ah, esse daí não serve para nós não. Esse daí é boca dura, esse é isso, esse é aquilo, esse é aquilo outro. Não interessa para nós aqui, ele não está trazendo nenhum efeito aqui para nós, né? E quanto nós mais bate, mais, né? Parece que o dom nasce, parece que não sei o que, é Deus, meu amigo. É Deus. Porque um homem não tem nada não. O homem não tem nada, né? Mas se Deus quiser, né? Uma hora dessa que tu estiver batendo, a tua mão fica dura. Vai ficar dura, entendeu? Se Deus quiser, né? Estou dizendo que Deus vai fazer nada não. Tomara que Deus te dê
Dê para esses homens, sabe o que? É temor, sabe? Ter temor. E que Deus consiga colocar dentro do coração desses homens o amor. É isso que eu desejo, né? É isso que eu desejo. Porque se eu desejar outra coisa, eu estou condenado. Eu estou condenado. E esses homens, eles fazem para mim e para tanto. Sabe o que pra gente fazer? Pra gente ter um sentimento ruim. Pra gente ficar numa situação difícil com Deus. Porque no dia de passar as porteiras do céu, meu amigo, sentimento ruim não passa não. Entendeu? Não passa não. Então a gente pegar e incitar a ira do nosso próximo, né, é pecado. E esse pecado pode levar à morte da alma, né? E por que Jesus falou isso daí? Jesus? Não. Por que Paulo, né, o apóstolo Paulo falou a respeito disso, né? Porque porque se não fosse algo que levasse à morte, tanto de quem recebe, de quem fica irado, como daquele que provocou a ira, né? O que ficou irado, ele pode fazer igual fez Caim, né? Igual fez Caim, irado, né? Não pode? E aí, o que acontece? Pode chegar um homem de Deus, um servo, uma filha de Deus, um filho de Deus, pode chegar lá e matar aquele que provocou a ira nele. E ele vai para o inferno, porque fez algum mal. Né? E às vezes ele não vai nem fazer, nem matar, não vai fazer nada, mas vai ficar tão irado, vai perturbar a vida dele, vai ficar numa situação tão difícil, né? Que vai despertar outros sentimentos nessa pessoa e ele vai viver, conduzir a vida dele numa vida de ira, de dificuldade, né? E a presença de Deus vai fugir dele. Mas aquele que provocou a ira, certamente, né? Ele terá acerto com Deus. Ele terá acerto com Deus, ele vai dar conta daquela alma que ele provocou a ira. Ele vai dar conta, né? Ninguém se engane não. Ninguém se engane com essas coisas. Vai dar conta, né? Então, é tempos difíceis. Tempos muito difíceis que nós estamos vivendo. Muito difícil. Eu, particularmente, né? Eu já tenho um tempo que Deus me mostra assim que não só para mim, mas para os demais isso já está acontecendo e por isso que está esvaziando as igrejas. Mas as igrejas, para mim, eu tenho certeza disso, sabe? Uma certeza viva disso. Né? O povo, cada um vai viver a sua vida. E eu vou viver a minha vida. Né? Buscar ter relacionamentos com irmãos de todos os lugares, respeitando eles, né? Respeitando a todos, né? Para que nós possamos nos comunicar, né? Porque essa comunicação, muitas das vezes a comunicação de nossa, né, do mesmo aprisco ali, ela não surte efeito, porque o ambiente está contaminado, extremamente contaminado, né? Então, um ambiente, né, onde ele está tão contaminado que ele não consegue ter vazão mais nesse ambiente para a espiritualidade, né, para uma comunhão com Deus. Não consegue. Há um bloqueio, né? Isso prejudica a nossa fé. Então eu me sinto hoje, né? E eu acredito que a maioria de muita gente, a maioria eu não sei, mas muitas pessoas que não negaram a Cristo, não negaram a Deus, vai viver da mesma forma. Eu me sinto na necessidade assim de ter, né? De poder ter um contato com Deus através de mim mesmo, que é, né, eu aqui, porque isso aí eu já tenho o meu contato com Deus, a minha particularidade com Deus. Mas às vezes a gente precisa escutar um testemunho de alguém, às vezes a gente precisa conversar com alguém, né? Alguém da mesma comunhão de fé, na mesma comunhão, né? Isso não está representado ali na mesma placa, né? Então eu tenho
E é isso que eu vou começar a fazer, desenvolver mais, né? É contactar com outros irmãos de outras localidades, né? É claro, eu acho que em tudo que se a gente se jogar, né? Provavelmente vai trazer os mesmos problemas que tem dentro do local onde a gente está, né? Então, é manter um certo limite, né? Precisa ter um certo limite, mas é isso que eu busco, né? Eu, eu tenho interesse, assim, sabe? Muito interesse de sair do meio, né? Dos irmãos do local onde eu congrego, assim. Ter irmão ali católico, é, da batista, sabe? Eu já até converso com muitas pessoas assim, mas é, eu quero ter uma intimidade maior, né? Uma convivência maior com esse tipo de irmãos. Né? Eu vejo, até pelos que eu converso, que eu bato um papo, que tem uma vazão das coisas espirituais de forma muito mais melhorada, né? Muito mais melhorada, muito bacana. Irmãos, é, conheci uma pessoa, eu fui num culto deles, coisa linda, sabe? Me senti muito bem, né? Mas eu não tenho interesse, não vou, até porque eu tenho um acerto com Deus. Deus me chamou num lugar e até o dia da minha morte eu serei fiel neste lugar, né? Um dia talvez, né? O dia que eu sair dali, que esse dia eu acredito que está muito breve, muito próximo, né? No dia que eu sair de lá, por exemplo, eu acredito, sabe, que desse local onde eu congrego hoje, que faz 23 anos que eu congrego ali, eu acredito que Deus vai me dar, depois que acontecer algumas coisas, porque eu tenho certeza que Deus vai operar uma situação lá. E não é operar a vontade deles, é o que o Senhor vai operar lá, né? É a justiça de Deus. É isso que Ele vai operar, né? Então eu acredito que depois que Deus operar isso, algum movimento vai acontecer em tudo isso que eu venho falando, enfraquecimento das igrejas, sabe? Tudo isso. E por algum motivo também, porque eu tenho a certeza que Deus vai me entregar na palma da minha mão o meu projeto de ir embora, de morar no motorhome, o Senhor vai entregar na palma da minha mão. E aí vai me dar uma, uma condição, né, uma condição de congregar em outros lugares, em outras casas de oração. Né? E aí vou congregando até o dia que não tiver mais igreja. A gente não sabe como que vai ser exatamente isso, né? Mas vai chegar esse tempo, né? E quando chegar esse tempo é eu e Deus e talvez, se for permitido, os irmãos, né? Aqueles que a gente tem uma comunhão, né? Muitos desses daí que principalmente líderes, né? Lideranças espirituais que não lideram ninguém, né? Que tem no meio deles ali tem muita gente em volta, né? Tudo buscando os seus próprios interesses também, buscando alguma vantagem, né? Alguma ilusão, a verdade é essa, alguma ilusão, né? Ah, porque aquele ali é homem de Deus, ele vai orar para mim, vai acontecer, eu vou ter um ministério, uma ilusão, porque a gente só recebe alguma coisa de Deus. O que Deus dá para nós, né, é indestrutível, o que Deus dá para nós. O que o homem dá bate o vento e leva embora, né? Então é uma ilusão, né? E quando essas coisas acontecer, né, esses homens estão cercados desse tipo de gente, né? Eu só quero estar cercado de Deus, né? Eu só quero estar cercado de Deus, né? Que Deus, se um dia eu precisar e Deus quiser me socorrer, Deus vai mostrar, lembra aquele pessoa lá, a pessoa vai ter vai lá bater lá, o verdadeiro cristão, ele vai bater lá na minha porta, ele vai me ligar, ele vai me achar, entendeu? Da mesma forma eu vou achar aquele também, né? É esse movimento que Deus vai fazer, esse movimento entre nós, no meio desse povo, né? O povo que Deus está escolhendo, né? Não vai ter grupinho não vai ter panela não, é sozinho,
é um povo sofredor, um povo perseguido. Eu, como assim eu vou ser perseguido pro resto da minha vida, né? Eu estou sendo perseguido de uma forma, isso para mim então é uma preparação, né? Que eu venho sofrendo, eu acredito que vai diminuir muito no dia que o Senhor me tirar daquele lugar. Vai diminuir muito a minha perseguição. Mas eu vou continuar sendo perseguido, eu sou um cristão, né? Eu tenho minha o que eu acredito, as minhas convicções, as minhas posições eu tenho e defendo elas, né? Você vai ser agora submisso, vai ser submisso a quê, rapaz? Né? Sou submisso a Deus, né? Então, quando alguém vir falar para você, você tem que ser obediente, submisso, vê se é Deus que está falando com você, né? Porque eu fico na comunhão para ver se o espírito que está em você está em mim, entendeu? E se está em Deus também. Tem que sentir alguma coisa, porque se não sentir, meu amigo, não, entendeu? Então dá uma olhadinha antes, né? Então tem muitos aí fazendo, batendo, né? Olha, eu não sei não o que Deus vai fazer, eu não sei não, né? Mas vai chegar uma hora dessa aí que é correr o risco, né? De você estar lá batendo, de você estar lá falando e Deus te castigar ali mesmo, né? Então Deus não quer isso para ninguém. Deus não quer o mal para mim, Deus não quer o mal para ninguém, nem para ninguém. Mas quem prega tem que ter responsabilidade daquilo que está pregando, né? Você não está batendo em anjo, não. Eu não sou anjo, não, né? E tem muitos outros apanhando também por aí, né? Eu vou falar de mim, eu não sou anjo, não. Eu tenho falhas, eu tenho erros, eu tenho coisas que eu estou acertando com Deus, né? Eu vou ficar acertando o resto da minha vida. O Senhor vai, né? Enquanto a gente tem vida, porque às vezes a gente tem aqui, a gente, por exemplo, vamos supor que é um vício. Eu largo um vício aqui e arrumo outro de manhã, um outro vício. Pode não ser igual aquele, mas é outro vício. Arruma, né? Nem que seja o vício em pizza. Se você comer pizza todo dia já virou vício. É vício, entendeu? Entendeu? Então tira um aqui e arruma outro lá, né? É assim. Eu tenho erros, eu tenho falhas, eu tenho muitas falhas, mas eu tenho também muito julgamento enganoso, julgamento do diabo, né? Mentiroso, né? E Deus sabe disso. Deus sabe disso e Ele vai fazer justiça. Ele vai fazer justiça, né? E se eu já falei uma vez com Deus, falei, Senhor, se eu não estou vendo alguma coisa, se aquela correção ali tá certa e eu estou cego, enlouquecido, Senhor, esses homens eles vão ter que vir a mim e me dizer onde é que eu estou errando. Ele vai ter que vir aqui em mim, vai ter que me provar. Eles vão ter que me provar. Vai vir aqui conversar comigo, né? E se eles tiver alguma coisa, eles vão ter que agir como Cristo na minha vida. Agora eles ficar ali batendo em mim, fazendo o que estão fazendo, eu não permito, Senhor. Eu não permito porque é injusto, porque não está certo, né? E eu acredito que Deus ele escutou, o Senhor sabe o que está no coração das pessoas, sabe o que está no meu, né? E sabe o que está no coração de outras pessoas também que estão passando por muitas situações. A minha situação chegou a um extremo, né? De muitos, talvez, o extremo foi o começo da minha. Cada um tem um limite, cada um tem uma condição. Ninguém é mais forte do que ninguém. Talvez uma oração de uma dessas pessoas que tem que com pouca coisa já se abateu, já se sentiu, né? Às vezes uma oração dessa pessoa chega tão rápido lá no céu e Deus até fulmina alguém por causa da oração daquela pessoa, né? Ninguém é melhor do que ninguém. Diante de Deus, não. Diante de Deus nós somos iguais, né? Existem virtudes, existem dons que Deus se agrada em cada um de nós. Mas os nossos dons, eu tenho um dom vamos supor, de cantar.
né? E para Deus, Deus fica maravilhado com o meu dom de cantar. Um exemplo, eu nem tenho, né? De cantar. O outro tem um dom de orar. A oração dele é tão maravilhosa para Deus que Deus fica, né, radiante lá no céu. Vamos dizer assim, brincando, né? Fica lá, né? Por causa do dom daquele ali. O outro é um dom de alguma outra coisa. Todo mundo tem um dom. E às vezes o dom do outro é parecido com o do outro, né? Do outro é parecido com o de alguém, para falar melhor, né? E, mas é diferente para Deus. Deus enxerga, Deus escuta, Deus sente a diferença, né? Não como de melhor e nem pior, né? A diferença, a qualidade, né? Deus sabe, Deus vê. É igual música. Você escuta a música lá de, vamos supor que eu falo do mundo, do Elton John. Oh, que música. Você pode ver, oh, que coisa linda, não sei o quê. Aí você escuta do Paul McCartney, por exemplo. Aí, oh, que coisa linda. É diferente, mas os dois é bonito. Aí não tem como falar, oh, Paul McCartney é melhor do que John, né? Que Elton John. Não tem como falar, tem qualidade nos dois. Um exemplo, estou dando aqui um exemplo. Então, Deus, ele sabe, Deus vê mais ou menos dessa mesma forma, né? São qualidades diferentes e bonitos para Deus, bonito, né? Então, Deus, ele não quer o mal de ninguém, Deus não quer destruir ninguém, né? O que Deus quer é que, se eu tenho um dom, vamos supor, da oração ali, né? Que o meu dom seja granjeado, que o meu dom seja cada vez melhorado para conduzir a minha vida espiritual de uma forma melhor, né? Que eu possa ir purificando, que eu possa chegar e através desse dom qualificando, né, a minha espiritualidade. O outro é o dom de pregar, que esta pregação seja para que aquele povo ali possa ser alimentado, né, pela palavra de Deus, né, e não excluído e nem surrado, né, mas que ele possa trazer aquela pessoa cada vez mais para perto de Deus, aquelas pessoas. Esse dom, um dom é a mesma coisa de entregar uma arma para alguém, para você defender ou matar. Matar não faz parte do interesse de Deus. Ali é defender. E defender, você só vai matar o diabo. A pessoa você não mata, né? Deus não permite que você mate. E se você matar, você tem que dar conta para Deus. Não é assim? Então, eram essas coisas que eu queria falar. Se eu pudesse, eu falava aqui a noite inteira, né? Tem dias que eu estou inspirado para falar, né? Mas é isso daí. Ando assim muito, conforme eu já falei, muito magoado, muito. Uma mágoa proporcionada por algumas pessoas, apenas por estes, né? Eu tenho a certeza que esses aí, eles vão ficar até o dia que Deus aparecer. Até o dia que Deus aparecer. Eu não tenho nenhuma esperança de que estes homens vai cessar com isso. Eu não tenho esperança. Não tenho nenhuma esperança disso. Eles vão fazer até o dia que Deus aparecer. No dia que Deus aparecer, né? Assim, eu tenho erros. Como eu já falei. Mas nisso eu não estou errado, não. Não estou não. Estou errado, não. Então, até o dia que Deus aparecer, é o dia que eles vão ficar. Eles, infelizmente, eles vão fazer de tudo, né, para me enfraquecer de tal forma que eu não consiga entrar mais dentro da igreja. Mas eles vão perder. Deus sabe disso. Deus conhece. Deus me conhece. Eles devem estar ali preparando alguma coisa, um motivo, alguma coisa para me jogar lá no chão. Deve estar preparando alguma coisa para mim. Agora ele não vai ter mais condição. Eu vou entrar, vou orar, vou, porque aquele que falou para mim que vai fazer justiça na minha vida, ele não mente, não. Ele não mente, não. Então ele vai fazer.
Então, se está no coração de alguns isso daí, se prepara. Se prepara. Você pode dar o tiro. E dar o tiro de misericórdia. Eu não vou morrer. Eu não vou morrer. Entendeu? Você vai me ver lá. O dia que o Senhor chegar lá, eu vou ver. Eu vou estar lá sentadinho. Sentadinho. Ah, você acha que é o quê? Que Deus vai dar alguma coisa? O que Deus vai me dar, eu já estou preparando. É eu que estou preparando. Lealdade e justiça, né? É meu motorhomezinho que Deus vai preparando, vai preparando. Né? O Senhor já falou para mim, vou esperar, Senhor. O Senhor vai preparar, posso passar o que tiver que passar, dificuldade, problema, não importa, eu não ligo para isso. O Senhor vai me dar. O Senhor vai dar na palma da minha mão. Eu vou vencer. Eu vou vencer e vou ver a justiça de Deus. Eu queria muito, de verdade. O Senhor conhece o que está dentro aqui do meu sentimento, do meu coração. Eu queria ver tudo diferente. Eu queria ver tudo diferente. Nada vai apagar o que fizeram. Né? Nada vai apagar. Mas eu queria ver diferente. Eu queria ver esses irmãos tomar juízo. Juízo. Né? Mas difícil. Eu sinceramente não acredito. Não acredito. Né? Eu acredito em Deus. Mas como o coração do homem tem. Deus deu livre-arbítrio para o homem. Esses homens, eles não entenderam as coisas ainda. O coração deles está a maldade. O coração deles está a defesa do. Né, tem uma idolatria pelo templo. Né, não o templo, a igreja. Isso. A idolatria. Né? Idolatria pelo ministério. Uma coisa é você ter o zelo pelo ministério, pela posição que Deus te colocou. Mas se você tem o zelo pela posição que Deus te colocou, a tua missão é salvar. A tua missão é praticar a caridade, o amor, perdão, misericórdia. Essa é a tua missão. Entendeu? Você tem que zelar por isso. Né? E não trazer embaraço, vergonha, humilhação, calúnia na vida do outro. Então Deus vai aparecer. Né? Deus seja louvado.